Esse aqui é pra direita, pra esquerda, pra moça que tava comentando no meu outro vídeo, pras TERFs e pra todas as ativistas. Vem com a tia. Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra e a biblioteca está aberta. E no vídeo de hoje eu vou responder alguns comentários que aconteceram no meu vídeo Sexo, Não Existe Sexo Biológico, que vai aparecer em um desses dois lados, eu nunca sei qual é. E eu vou aproveitar para entrar em algumas discussões sobre teoria de gênero, especialmente dentro desse último livro que a Judith Butler publica em 2024, né? E é de onde eu tiro o título para esse vídeo, que é o Quem Tem Medo de Gênero. Então vamos entender algumas problematizações. Eu quero começar respondendo aquele comentário. O que aconteceu para quem não acompanhou? Eu postei meu vídeo sobre não existir sexo biológico, e a gente vai voltar nesse ponto um pouquinho mais tarde no vídeo de hoje. E aí uma querida, dita esquerdista, veio comentar sobre como eu deveria fechar aquele vídeo para pessoas que fossem membros do canal, porque a esquerda em época de eleição deveria estar focando em questões mais importantes, como a jornada do 6 por 1. Então vamos usar esse ponto para a gente discutir algumas questões muito importantes. Primeiro, é claro que isso é um tipo de censura, né? A gente promover que uma luta libertária deveria estar restrita a um determinado grupo de pessoas é uma censura, inclusive, um pouco elitista para uma pessoa que se diz marxista. E aí a gente começa a pensar na ideia de que existem outras questões que são mais relevantes. Vamos lá. Então, se existem questões como a jornada 6 por 1, isso significa que pessoas mais pobres ou pessoas que não têm acesso normalmente a uma discussão intelectual, a, por exemplo, os estudos de gênero, deveriam estar desprovidas de uma discussão que as envolve também? Então, é tipo assim, você é pobre, então é melhor você lidar com isso aqui antes de sequer pensar em discutir questões de gênero. Pensamento meio estranho para quem se diz marxista. Mas, acima de tudo, eu quero trazer a discussão para o fato de que não existe a gente discutir regime trabalhista sem discutir questões de gênero. A gente ainda vive em um mundo em que mulheres recebem menos por exercer o mesmo trabalho que homens, em que mulheres geralmente têm que realizar o trabalho não remunerado de cuidar da casa e cuidar das crianças, enquanto os homens conseguem ter uma vida para além disso. Embora isso às vezes possa soar como uma discussão do século XIX ou do século XX, isso ainda acontece, é de hoje em dia. Teve uma discussão no Twitter de pessoas não binárias são algo atualmente da elite, não existe pobre não binário. E aí vários comentários de pessoas não binárias pobres, inclusive moradoras da periferia, falando tipo assim, claro que posso, eu não posso existir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento de que certas questões só atingem a elite, de que isso é uma luta burguesa. E aí esse ponto disso ser só uma luta burguesa também é muito importante. Por quê? Se a gente lê, por exemplo, a história do movimento gay no Brasil, a gente vai perceber, e aí aqui eu deixo duas referências, que é o Devassos no Paraíso, do Trevisan, e um livro maravilhoso do John Green, que chama Além do Carnaval. Os dois autores vão fazer um estudo sobre a realidade homossexual brasileira, inclusive no século XX, e vão demonstrar como o público gay do Brasil sempre se afastou da esquerda, porque a esquerda mantinha um discurso muito, vamos focar em causas trabalhistas, vidas homossexuais não são tão relevantes, isso é uma questão burguesa. Gente, quando viado é morto na rua por crime de homofobia, voltando do trabalho tarde da noite, isso é um momento em que a discussão trabalhista está ali cruzando as discussões da sexualidade. Quando a travesti precisa se prostituir porque ela não encaixa no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não aceita determinados corpos, porque determinados corpos não valem nada, né? E aqui a gente está pensando em travestis no mercado de trabalho. Mas a gente pode pensar nas vidas palestinas que estão sendo mortas por Israel há tanto tempo. A gente está demonstrando como gênero e sexualidade estão necessariamente atrelados à luta trabalhista. E aí, nessa questão de uma luta estar atrelada à outra, a Judith Butler vai trazer a problematização das TERFs, né? E o que são as TERFs? São as feministas trans excludentes, que vão argumentar que mulheres trans estão atrapalhando a luta feminista, que elas são homens de peruca, que não deveriam lutar pelos direitos delas, beleza, tá.
Vamos entender o quão problemático esse pensamento é. Eu não vou dizer esse pensamento feminista, porque isso não é feminismo. Não existe feminismo trans excludente, tá? O feminismo, nas suas bases, prega a igualdade de gênero, né? A gente quer romper um sistema patriarcal no qual os homens têm poderio sobre os corpos das mulheres, no qual a gente tem essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres. E olha só, se o movimento sempre foi sobre igualdade, por que que certas vidas deveriam não ter direito a essa igualdade? A luta, e aí voltando para responder a querida, a luta deveria ser pelo fato de que todos tenham a possibilidade de uma existência vivível. Porque o que é vivível depende do que é considerado e taxado real. E aí, o que é considerado e taxado real? Bom, nós estamos vivendo um momento muito perigoso, no qual o discurso de direita, e esse é o principal argumento da Judith Butler nesse texto, está criando um fantasma do gênero. Então, o que isso quer dizer? Está se criando essa ideia de que precisamos lutar contra a ideologia de gênero, que a ideologia de gênero está acabando com o mundo. Vamos pensar algumas coisas, então. Crise climática, esgotamento de recursos, população preta sendo dizimada desde sempre, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na maioria dos países. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. E o problema são mulheres trans, que são homens de peruca invadindo banheiros femininos para estuprar mulheres. E quando isso aconteceu? A grande problemática do fantasma do gênero é que ele não se baseia em fatos. Ele cria essa imagem, que no caso é o gênero, e coloca a culpa de toda a desintegração da sociedade em cima desse fantasma. Então, se nós estamos com problemas, se o mundo está acabando, se não reconhecemos o mundo mais como ele é, isso é culpa do gênero. E se não reconhecemos mais o mundo como ele é, isso é problemático. Porque o mundo como ele era, o mundo patriarcal, e isso já está ruindo, né? O Preciado vai falar pra gente que a heterossexualidade já está acabando. Previa que homens trabalhavam, mulheres ficavam em casa, as mulheres tinham seus corpos abusados, precisavam cuidar dos filhos, e aí chegou toda a luta da ideologia de gênero e rompeu com esses paradigmas, que inclusive são brancos, né? A gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco. Então, é necessariamente ruim que isso esteja caindo? Porque, de fato, os avanços nos estudos de gênero estão rompendo com diversos paradigmas, estão criando outras possibilidades de existência. Mas existe uma ideia fantasmática de que, então as mulheres trans querem impedir a existência real de mulheres. Como? Por quê? O que existe na luta de mulheres trans para serem reconhecidas como mulheres que inibe mulheres cis de serem reconhecidas como mulheres? Por que se criou esse fantasma? A educação sexual nas escolas é para os professores abusarem das crianças. Crianças filhas de casais homossexuais são abusadas pelos pais em casa. Ué, interessante que se a gente olhar a estatística, quase todos os estupros que acontecem dentro de casa são realizados por pessoas heterossexuais, em casais heterossexuais. E a educação sexual já foi demonstrada a evitar que crianças sofram abusos, porque elas passam a entender os seus próprios corpos. Então, a quem serve esse fantasma? Se a gente está criando algo falso, né? Se a direita está criando algo falso, a quem serve isso? Talvez seja uma projeção de um grupo de pessoas que querem esconder as suas histórias de abuso e querem esconder todo o sistema de poder no qual só eles exercem domínio sobre outros corpos, jogando isso para cima de outras vítimas. Vamos pensar na igreja. A Judith Butler trabalha muito com esse discurso vem do Vaticano, né, que Deus criou o homem e a mulher e Deus criou a heterossexualidade, então precisamos seguir as normas de Deus dessa igreja que tem tantos registros de abuso sexual de crianças, não é mesmo? Então, por que um espaço que abusa tanto de crianças quer continuar fazendo o que ele sempre fez, ao invés de possibilitar outras existências que, historicamente, a partir de dados, não abusam de crianças, pelo bem das crianças? E aí é um ponto importante. Existem pessoas com quem não vale discutir. Porque esse discurso é construído em um nível tão exorbitante que ele sabe que ele não é lógico. Ele sabe que ele é anticientífico. Ele sabe que ele vai cair por terra se a gente apresentar dados.
Então as pessoas que acreditam nesses discursos já não querem apresentar dados, já não querem ver a realidade como ela é. Existem algumas brigas que são importantes que a gente compre. A gente não pode ficar só conversando de esquerda para esquerda, de olha, estamos aqui entre nós, a nossa bolha, isso não resolve. Isso não muda voto, isso não muda a realidade, isso não traz pessoas para a luta libertadora. A gente precisa alcançar pessoas que a gente ainda tem como mostrar o que a realidade é. E mostrar como esse fantasma da ideologia de gênero foi criado para sustentar uma ideologia de gênero. Porque a ideia de que existe sexo biológico é só ideológico, isso nunca aconteceu. E a Judith Butler dá um exemplo muito interessante nesse livro para demonstrar como não existe sexo biológico. Eu vou chegar nele daqui a pouco, mas antes, pensa aqui com a tia. Se sexo é biológico, então é uma relação natural, né? Homens e mulheres sempre existiram, o macho e a fêmea sempre existiram por causa da diferenciação sexual, né? A presença de órgãos genitais sempre definiu isso, e o que não é biologicamente definido é a ideologia de gênero. Se isso fosse verdade, por que na América pré-colombiana as tribos tinham 3, 4 ou 5 gêneros? Se isso é verdade, por que as comunidades africanas sempre entenderam que existem pessoas que não são homens nem mulheres? Se isso é verdade, por que a Índia, antes da colonização britânica, sempre teve um termo para um terceiro gênero? Se isso é verdade, por que antes da colonização hispânica era tão comum que existissem muxes na realidade mexicana? Tem uma série maravilhosa que chama O Outro Lado do Rio, que vai mostrar o que são mushes, né? Essas pessoas que vivem como um terceiro sexo. E isso às vezes parece inconcebível para nossa realidade europeia branca. Porque o que acontece é que a história mostra para nós que os corpos humanos nunca foram divididos entre homens e mulheres. Isso nunca aconteceu, e se fosse biológico, sempre teria acontecido. Se fosse uma determinação científica, se não tivesse como a gente ter outras propostas, então todos os corpos em todos os lugares do mundo sempre teriam tido essa divisão. Mas se a história prova que isso só aconteceu na Europa branca, então talvez a ideologia de gênero esteja muito atrelada à construção da ideia de homem e mulher. E talvez essa biologia venha a partir dessa ideologia. Ou seja, não é a biologia que promulga homens e mulheres e depois se cria o gênero a partir desses corpos. O sistema de gênero prediz a existência de homens e mulheres e depois volta na biologia para criar uma origem natural que na verdade nunca existiu e é só uma consequência do próprio sistema epistemológico. A Judith Butler vai dar um exemplo maravilhoso para explicar a importância de a gente entender gênero como um sistema interativo. O que isso quer dizer? Que não é biologia pura, mas é biológico. Existe algo na biologia que vai ter sua existência manifesta a partir de um sistema cultural e social. E aí ela faz uma comparação genial, que é, pensa com a tia, comer. Comer, digerir, é uma ação biológica, certo? A gente come, nossas células fazem lá lisossomos e tal, e aí a gente digere o alimento, isso nos dá energia, a gente sobrevive por causa disso, certo? E o nosso corpo vai desenvolver a partir dessa alimentação, né? É a alimentação que vai fazer com que os nossos corpos se desenvolvam e possam existir da maneira que eles existam. Beleza, show. Agora pensa com a tia. Você, brasileiro, que tá aí comendo, sei lá, uma classe média aí, você tá comendo, você se alimenta, show. Seu corpo existe de uma maneira. Agora vamos pensar numa criança palestina na faixa de Gaza. Ela se alimenta, certo? Porque precisam se alimentar, porque é uma ação biológica. Mas ela se alimenta das mesmas coisas? Ela se alimenta da mesma forma? Não. E isso é simplesmente por causa da biologia, ou isso é porque ela está num contexto histórico, um contexto social completamente diferente, que inclusive inibe que ela possa comer da maneira como nós consideramos que um ser humano deveria comer. Interessante. E a gente vê os grandes casos de obesidade com o desenvolvimento do fast food nos Estados Unidos. Isso vira até meme, né, no Twitter, de falar, os Estados Unidos e tal, não sabe comer direito, beleza. E esses corpos vão reagir de uma maneira diferente. Mas não tá todo mundo comendo? A ação biológica não é comer? É. Só que a gente não consegue realizar essa ação biológica sem que ela esteja completamente impregnada de cultura.
A gente só consegue se alimentar a partir dos alimentos disponíveis. Esses alimentos mudam de acordo com a geografia, de acordo com a história, de acordo com a classe social. Que o que você come, o que uma pessoa em situação de rua na sua mesma cidade come, não é a mesma coisa. E os corpos de vocês vão se desenvolver de maneira diferente por causa disso. Então, se a gente entende que a comida é biológica, mas não existe sem essa interação com o meio cultural, talvez fique um pouco mais fácil de a gente entender que a diferenciação sexual, a diferenciação genital existe, mas o sexo não existe sem essa interação com o meio social, certo? Porque a interpretação dessa diferenciação sexual é puramente cultural. Tanto que nem todas as culturas sempre entenderam que existem só homens e mulheres. Então, a Judith Butler vai cunhar essa teoria que, na verdade, ela já tinha cunhado, né? Que desde quando ela falava em problemas de gênero sobre atos performativos, mas ela dá esse exemplo que eu achei maravilhoso, e ela vai demonstrar como não faz sentido uma luta trans-excludente para corpos que sempre pregaram que a luta feminista é uma luta por direitos de todos. E aí, voltando para terminar esse vídeo, respondendo mais uma vez a querida, meu amor, a gente tem que lutar, enquanto esquerdista, pelo direito de todos terem uma vida vivível. E isso só acontece se a gente não se restringir a pautas mais importantes. É claro que a gente precisa lutar pelo fim da escala 6 por 1. É claro que a gente precisa lutar por um sistema trabalhista em que as pessoas ainda consigam viver. Mas as pessoas conseguem viver a partir de regimes diferentes, a partir de um corpo trans, ou um corpo cis, de um corpo masculino, ou um corpo feminino. E se a gente desatrela o gênero, a sexualidade, esses sistemas que estão nos preenchendo e nos percorrendo a todo tempo, a nossa luta perde o sentido. Tá bom? Então, vamos estar sempre lembrando disso, que a gente tem que lutar por pautas extremamente importantes, que a gente tem que lutar pelo direito de termos uma vida que não é pautada em trabalho, mas que a gente tem que lutar para que todos, todas e todes tenham esse direito. Todes, tia Alice, sim, porque a linguagem é política, e a linguagem determina o que existe e o que pode existir. Então, se pessoas existem além do regime de gênero, a gente também precisa de uma linguagem que permita a sua existência. E lembrando, a nossa luta não é identitária. A gente não quer o direito gay sem os direitos trans, o direito lésbico sem os direitos trans. A gente não quer o direito de gay branco, mas sem a luta racial ali, o que acontece com os gays pretos. A gente não quer identidades estando aí no ponto de fuga o tempo inteiro. A gente quer que todos os corpos possam existir. E essa deveria ser a nossa luta. Tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. E quando a gente achar que uma luta é mais importante que a outra, a gente lembra que tem vivências que não nos percorreram. Ou pelo menos não percorreram ninguém com quem nós nos importamos ainda. Tá bem? Agora, no próximo vídeo, eu vou falar de literatura, que é o que eu falei que eu ia fazer esse mês. E eu vou falar do meu projeto de pesquisa de mestrado, o que eu pesquisei, o que eu estudei. Vai ser divertidíssimo. Também é sobre gênero, tá? Porque eu não sei fugir de gênero. Então, beijo, vejo vocês lá.